Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luan. Oi, gente, eu sou a Mona. E a gente tá de mudança quase também com o estúdio, com o Nova Ideia Estúdio, Cast. Não, com o com Nova estúdio eu não Ideia saio daqui, Cast. gente. O que tá em mudança é o Nova Ideia Cast. O estúdio eu não saio, não deixo. Boa. Mona, recados especiais de hoje, porque nosso convidado também é muito especial. Hoje a gente vai ter, assim, uma sessão de terapia, podemos dizer assim. A minha pauta tá voltada a isso. Eu vou ter uma Então, consulta hoje, tô precisando. Tô andando meio estressado ultimamente. Hoje eu vou ter uma consulta. Mas vamos aos recadinhos, gente. Primeiramente, quero convidar você para vir aqui conhecer os estúdios Nova Ideia. Esse estúdio maravilhoso que a gente grava aqui. Você pode gravar também. Se você quer ter um podcast, quer gravar conteúdo, quer ter assessoria de imprensa, você pode aqui no Nova Ideia. Então, QR Code na tela. Faz tempo, essa produção é muito agilizada. Nossa, produção! É muito agilizada. Já tá na tela, então é só você ir no QR Code, chamar, vão te atender super bem para você fechar o seu podcast. Boa, Mona. Apresente a nossa convidada. Que ela é Vamos mais lá? especial. Hoje eu vou ter uma consulta aqui. Vamos lá, então. Consulta cast hoje, Mona. Ela é professora, pós-graduada em vendas e trade, já atuou no mercado financeiro por 12 anos, atualmente é terapeuta sistêmica e hipnoterapeuta. Ó, tá pegando aqui o negócio. E eu queria, na verdade, nessa apresentação, já destacar uma frase que eu vi na apresentação dela, que vai fazer você e me fez refletir, que é: as pessoas se transformam quando se permitem o autoconhecimento. Então, seja bem-vinda, Ana Laura! Muito obrigada, Mona. E essa frase? É um prazer estar aqui, viu? Ah, Obrigado, que bom. A obrigado. gente que tá muito feliz de te receber aqui. E eu coloquei essa frase porque, de um tempo pra cá, o autoconhecimento tem feito muito parte da vida das pessoas. Eu queria que você explicasse um pouquinho. Repete a frase pra gente, inclusive, Claro, também. vamos lá. As pessoas se transformam quando se permitem o autoconhecimento. O autoconhecer-se, né? Conhecer-se a ti mesmo faz a gente ter outras percepções na vida. Então, às vezes a gente tem uma falsa ilusão do que a gente é, algumas introjeções de pai e mãe, e aí a gente vai crescendo, vai tomando forma e vai vendo também que nós somos muitas personas. Somos mãe, esposa, somos empresária ou empresária, ou até mesmo trabalhamos numa empresa e em todos os lugares usamos uma máscara. E aí, quando a gente se conhece, a gente tem esse poder de tirar todas as máscaras e se conhecer na essência, na profundidade. Então, eu acho que a gente consegue crescer quando a gente se conhece melhor. E aí a gente não fica limitado às nossas máscaras. Ah, ótimo. Eu vou seguir esse gancho, então nem vou fazer a primeira pergunta, porque como que a gente se conhece melhor, então, também, Ana? É fazendo pergunta, observação. Tipo, sendo criança. Voltando pra criança, exatamente. Eu já ouvi muito esse termo, tipo, as crianças, elas aprendem com tudo, tipo, todas as perguntas. Por que o céu é azul? Por que os adultos deveriam fazer mais isso também, você acha? Sim, e voltar para sua infância. A infância é um chão que a gente pisa eternamente. Então, temos sim algumas frustrações, algumas feridas que ficaram lá atrás e que aí, quando adulto, eu fico reverberando esse gatilho. Então, qualquer coisinha que me acontece ou como o outro me incomoda, é tudo que veio da infância. E às vezes a gente não quer relembrar, porque dói. Não quer voltar, porque é alguma coisa que, não me senti tão amado, não fui tão validado ou não fui tão ouvido. E aí, quando a gente cresce e volta para isso, a gente entende que a gente pode hoje conversar com a gente pode se ouvir, a gente pode falar, a gente pode ser a gente na autenticidade. Eu acho que a Mona vai chorar nesse episódio hoje também. Vai ver uns traumas, Mas não, eu posso Você dizer que eu faz, faço terapia. Eu, na verdade, comecei a fazer terapia esse ano. E eu venho, assim, a cada sessão, me conhecendo mais. Isso é importante. Eu acho que é isso que tá fazendo eu crescer mais. Como a gente estava conversando nos bastidores, a nossa transição de carreira, quando a gente está no CLT, a gente não se conhece tanto quando a gente começa a empreender. Exatamente. Eu sinto isso. Não sei se eu é posso legal? ter essa ligação de uma coisa com a outra. Com certeza. E o que é legal da terapia de se conhecer é porque a gente vai pra terapia para saber lidar com o outro. A gente vai pra terapia para entender o outro. É sempre sobre o outro. Porque o nosso ego quer projetar o erro ou alguma coisa errada no outro, não em nós. Então, quando a gente vai pra terapia, a gente vai entender que nada existe fora de mim. Mas eu tenho um outro Só pra motivo
você. É não sobre você, o outro é um espelho. Eu tenho um outro motivo do porquê eu faço terapia. Aqui tá o motivo. Não, eu tô brincando. Eu também faço terapia, porque senão eu descarrego tudo nele. Exatamente. Mas olha que incrível, gente. Só pra eu entender, quanto que é uma sessão mesmo que eu já cobro? Já fecha um acompanhamento, já fala você. Mas é incrível quando a gente entende que quanto mais eu presto atenção no outro, mais eu me conheço. Então, quanto mais eu reclamo de alguma coisa que o outro não faz, que o outro me faz eu me sentir, mais eu me conheço. Então, é uma jornada de autodescobrimento também. Sim. Freud já dizia: quanto do ódio do outro tem em você, ou seja, quanto daquilo que você odeia é seu, né? E uma outra frase também que eu adoro, que é o Lacan, que é um psicanalista francês, ele diz assim, que o neurótico, que somos nós, o neurótico traz uma bagagem de uma viagem que ele nunca faz. Ou seja, nós temos conteúdos aí, nós temos a viagem aí dentro e a gente não quer navegar muitas vezes de medo. Então, Isso é fato. E na sua apresentação, inclusive, quando a gente foi fazer o nosso release, que a gente chama, tava lá, terapeuta holística. O que é uma terapeuta holística pra galera que não... Sistêmica. Sistêmica. não deixa de ser Legal. holístico. Holístico também. Sistêmico. Terapeuta. O que faz terapeuta sistêmico? Então, hoje tem vários ramos da terapia, né? Antigamente era só Criei um novo psicóloga e também. tudo mais. Então, a terapia hoje sistêmica, ela é mais voltada para as relações familiares, né? Pelas constelações. Isso Você que eu já ia falar, deve ter constelação ouvido familiar. falar constelação Sim. familiar. E o que é constelação familiar? Na verdade... Participei de uma, inclusive, uma vez. Ah, eu também E participei. foi bem legal? Foi bem legal. Foi bem Então, legal. Chorei. Chorou? Chora normalmente? Chora, se Eu tocou. chorei. É porque tem um negócio chamado inconsciente coletivo. Eu tenho meu inconsciente individual, você também tem o inconsciente coletivo. Então, nas constelações, eles aparecem. Então, muitos conteúdos que, de repente, você nem fala, eles aparecem ali. Dores familiares. Às vezes, a gente tem lealdade, a gente tem um amor cego pelos nossos pais. E a gente não sabe disso. E, às vezes, a gente repete padrão familiar justamente por causa isso. disso. E temos lealdades também de avós, antepassados, que a gente continua fazendo a mesma coisa. Por exemplo, dinheiro, né? A gente trabalha e não vê o dinheiro às vezes ficar. O dinheiro vem, mas o dinheiro não fica. Então, às vezes, se você olha na profundidade, é alguma lealdade sistêmica. Então, a constelação, ela vai olhar para as relações familiares. Como você tem uma relação com seu pai, com a sua mãe, com seus avós, né? Porque é daí que vai dizer muita coisa da sua vida, seja da parte de prosperidade, abundância ou escassez. Então, tudo vem dos nossos pais. Eu lembro que quando a gente fez em um grupo. Mas é possível se fazer individual também? Isso? Sim. Como que funciona? A gente chama aqui o campo, né? Pode ser tanto com terapia, como uma terapia em grupo, várias pessoas. Tem na água, com os bonecos na água. Tem no tabuleiro também. Tem nas cartas. Então, assim, várias são as formas de você constelar, certo? Através desse campo e desse inconsciente coletivo. Então, quando eu atendo nos atendimentos, por que é terapeuta sistêmico? Porque eu trago muito disso. A gente vai revisitar a infância, porque eu também trago embasamentos psicanalíticos, mas a gente vai precisar olhar para essa relação dos pais, que vai dizer muito do que você é hoje ou do que você quer se tornar. Isso é muito legal, porque você é hipnoterapeuta também, né? Sim. Daí você usa da hipnose pra isso Usa também. a gente precisa reprogramar, meu bem. Hipnose. Hipnose. Nós, há um tempo atrás, nós entrevistamos o Baltresca e o Fernando Colella, que são aqui de São Paulo, que também são hipnólogos. E é assim, até fiquei com muita vontade de fazer uma sessão, porque, assim, é um lado que a gente não conhece bem. Eu tenho um pouquinho de medo, um pouquinho de receio, né, de visitar o passado. Mas, assim, acho que você tem que estar com a cabeça muito aberta para ir para uma sessão dessa, né? Se permitir, né? Se permitir. Terapia você tem que se permitir. Você tem que deixar para trás todas as suas amarras. E na sessão da hipnose, todo mundo fica com medo. Por quê? Porque o que parece na TV é aquele negócio que alguém vai te dominar, ou que você não vai voltar do transe, ou que algo ruim vai acontecer, ou que a sua mente vai ser controlada, e nada disso é verdade. Você está consciente o tempo todo. A única coisa é que há um rebaixamento crítico para que os conteúdos do subconsciente venham e a gente possa conversar e ressignificá-los. Então, é uma reprogramação mental, né? Por quê? Porque muita coisa do nosso passado nos afeta e o nosso cérebro não quer perder.
Então, se eu sentir que lá atrás eu perdi alguma coisa, ou eu fui lesado, ou algo me machucou, eu tenho que voltar lá e ressignificar, muitas vezes. Para que não doa mais, para que isso não me afete, ou para aquele gatilho não me machuque mais. Então, para cada pessoa que quer fazer uma sessão, inclusive, você separa muito bem, tipo, porque são coisas diferentes, né? A terapia sistêmica da hipnose. Você tem que entender cada... Na verdade, o que eu fiz? Eu falei assim, nossa, eu fiz todos esses estudos, por que não eu poder enquadrar tudo isso num acompanhamento? Legal. Certo? Então, eu vejo conforme a necessidade de cada cliente. Tem alguns clientes que vão ser mais suscetíveis à hipnose. Então, eu vou explorar mais o lado da hipnose. Mas eu também vou trazer conteúdos sistêmicos, embasamentos sistêmicos e psicanalíticos. Por quê? Porque terapia é para você sair diferente, é para você ter um insight, é para você conhecer, navegar em outros universos também. Então, a gente traz um pouquinho de tudo, mas conforme a necessidade de cada um, eu vou explorar mais aquele tipo de técnica. Isso é muito importante, porque eu fiz umas perguntas para um grupo de amigos, inclusive, e um deles me falou assim, ó, teve uma vez que eu fiz uma terapia e eu me senti pior depois da sessão. Isso é normal? Não, porque... De hipnose? De terapia. De terapia? Mas é normal. O que acontece? Você sai abalado. Mas é que eu faço terapia. Não, é que você saiu assim... pior de alguma Não vez? é que eu saí pior. É que daí você, na terapia, você começa a lembrar de coisas que você não quer lembrar, né? Pra contar, pra colocar pra fora. E daí você fica com sentimentos bem... O quê? Não, tô falando que tô... Desculpa. Você fica com sentimentos pesados, né? De coisas que você não quer lembrar, mas que você precisa colocar pra fora na terapia, né? E o pior da terapia, eu vou te dizer que não é nem lembrar aquilo que eu não quero lembrar. O pior da terapia é descobrir que eu não sou um alecrim dourado. Que as coisas que me acontecem não é culpa do outro. Ou seja, que eu sou o meu pior inimigo. Ou que muitas vezes eu me saboto muito. Você pode falar direcionando? Olha só. Mas é exatamente mas é importante isso. É exatamente. E aí a gente sai frustrado, que fala assim, como assim? Eu tô sofrendo, é por causa de mim, então, que eu tô sofrendo? Ou então, como assim? Eu estou sendo arrogante, eu não sou? Como assim? Então, assim, é o sentimento de despersonificar. Ou seja, eu vou tirar aquela imagem que eu tenho de mim mesmo e vou ver que sim, eu sou luz e sombra. Existem momentos que eu sou muito legal comigo, existem momentos que eu me detono. Então, é importante a gente trazer isso e às vezes eu vou sair um pouco chateado com isso, mas isso é um despertar. Para você despertar, você tem que abrir os olhos e muitas vezes não é legal abrir os olhos. Então é isso, a terapia, ela vai mudar e vai mexer e algumas vezes vai doer, mas pode ter certeza, você vai crescer e muito com essa dor. Ó, viu? Não vou falar o nome da pessoa, mas então, Ricardo, você tá vendo que o problema é você, né? Não é sacanagem. Mas antes, então, assim, a gente vai voltar no assunto de terapia, mas eu queria tocar num assunto que eu falei até pra você, que a gente se identificou. Que você vem de um mercado financeiro aí, 12 anos de mercado financeiro, e 4 anos atrás você falou assim, não, agora eu quero mudar a transição de carreira. Qualquer pessoa falaria do nada. Você deve ter ouvido muito falar é isso, do nada, né? Do nada? Como assim? Eu passei por essa transição de carreira, fez 3 anos agora. Mercado financeiro também. Mercado financeiro também, 5 anos de CLT, mas para trás também, sempre no mercado financeiro. E não é não é fácil você falar assim, não, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu quero mudar o ramo, quero mudar o caminho, quero pegar outras estradas aí. Como que foi para você isso? Não é fácil, ainda mais quando você é CLT e você decide empreender ou trabalhar por conta própria, é um desafio enorme, porque o CLT, como a gente estava falando, é uma caixa segura, né? E o nosso cérebro, ele preza por segurança, por aquilo que é costumeiro. Aquilo que é desconhecido, eu vou evitar, porque eu não sei se eu vou sobreviver lá. Então, é muito difícil quando a gente toma essa decisão, mas para expandir, eu preciso sair da caixa. Senão, eu não vou criar a realidade que eu desejo. Então, quando eu comecei a estudar sobre as terapias, era um autoconhecimento para mim, né? Para eu me entender por que algumas coisas se repetiam, ou então por que eu ainda continuava com os mesmos erros. E aí, eu descobri que a minha jornada, né? O meu propósito, a minha missão era também
trazer isso para outras pessoas. Era também todo esse conhecimento que eu tive, trazer para outras mulheres, outras pessoas que precisassem. Então, quando eu resolvi sair e não voltar mais, inclusive eu tinha feito uma prova, uma especialização de investimento, tudo mais, estava indo. Só que era aquele estudo obrigatório. E aí, quando eu comecei a estudar as terapias, era um estudo, assim, fascinante. Leve. Isso, você falou. Tudo que é leve, você tem que seguir, que é por esse caminho, né? Porque não é pesado. E aí, depois que eu decidi fazer essa transição, eu posso dizer assim que não me faltou clientes. Por quê? Porque no banco eu já era um pouco... eu escutava os clientes, eu escutava os amigos. Era um pouco terapeuta deles, eu vou admitir, entendeu? O banco querendo lá que eu batesse meta e eu queria ouvir dores emocionais. Pronto, falei. Tentando liberar crédito pra cliente, não liberar. Eu tô precisando de um empréstimo. Mas por que você tá precisando de empréstimo? O que aconteceu que você tá precisando? Vamos olhar pra esse seu financeiro. Não, mas olha, todo mundo falava, nossa, Ana, eu tô passando por um perrengue, você pode me ajudar e tal. E eu acabava... Só que lá eu não praticava terapia, porque eu praticava aconselhamento. Terapia é diferente disso, né? Perfeito. É o que a gente tava falando. Terapia, eu vou trazendo observações, perguntas, insights, para que você também chegue numa conclusão ou num novo despertar, né? Numa transformação individual, que é sua. Não é através dos meus achômetros ou da minha visão de mundo, né? Então, é importante saber, porque terapia não é aconselhamento. E como que você consegue identificar daí isso? Vou dar um exemplo. Essa semana, eu acho que faz menos de 2 semanas, eu vi um corte de uma terapeuta e uma paciente, e dela começa a falar, tal, e a primeira sessão, o que você quer falar sobre hoje? Ela falou, não quero falar sobre nada. E a terapia inteira foi em silêncio, e daí várias vezes, daí foi passando os dias, várias vezes terapia em silêncio, e daí eu percebi que a terapeuta ia fazendo alguns insights, algumas perguntas. Que filme que você gosta? Que tal coisa? Hoje vamos só assistir o filme que você mais gosta, então. Isso chama conexão. Perfeito. Eu queria saber sobre isso. Como que você descobre mesmo aquele momento exato de, não, agora realmente a gente vai falar? Porque acho que não é toda pessoa que se abre na primeira terapia, na primeira sessão. Deve ser difícil, né? Vou te usar como exemplo, mano, não falando disso, mas eu lembro que antes dessa sua terapeuta atual, você passou por umas outras também, não você achava. Na verdade, como que é isso, assim? Eu acho que é identificação, né? Eu não me identificava com algumas e com outras eu me identifiquei. Abri o livro da vida. Você tem que criar um rapport, na verdade, Boa. né? Você precisa ter essa conexão. Então, eu faço sempre uma sessão de clareza para conhecer a pessoa, entender o momento de vida dela e se eu sou a melhor pessoa para ajudar ela nessa caminhada. Porque às vezes pode ser que não, pode ser que, olha, eu gostei e tal, mas eu acho que não é o meu momento, porque tudo tem um momento na vida também. Então, quando você cria conexão com o outro, você consegue se abrir. Você consegue trazer suas dores, se identificar. Você se identifica e aí você consegue não ter vergonha de se mostrar. E aí você vai se abrindo e aos poucos vai transformando. Então, justamente esse vídeo que você viu, é isso. No começo ela não estava preparada. Sim. Mas teve a empatia e a conexão. Então, a conexão acontece através do quê? Me conta um pouquinho de você. As pessoas não estão a fim de ouvir as outras. Então, quando você se mostra querendo ter essa escutativa, o outro vai aos pouquinhos. Aí você vai fazendo perguntas sobre a pessoa, não sobre, me conte aí o seu trauma, sua dor, o que você quer mudar. Não é assim. Você vai aos poucos se conectando e abrindo portas para que essa pessoa se sinta segura nessa sessão. Então, eu faço muito essa sessão de clareza para mostrar como que é o meu trabalho, mas antes de mostrar o meu trabalho, eu quero conhecer você. O que te motivou a vir na terapia? Porque a terapia sempre motiva motiva alguém. Por exemplo, pode ser alguma coisa que eu quero olhar lá atrás? Pode ser algum comportamento meu que eu quero mudar? Pode ser. Ou pode ser simplesmente, puxa, eu acho que eu tenho tanto potencial, só que eu não consigo alcançar ele. Por que será? Então eu vou pegar junto na sua mão e a gente vai olhar para isso. A dor, ela não é única, né? Ela pode ter várias de cada pessoa, uma coisa, e vai do teu trabalho também entender isso, pelo que dá pra perceber, né? E todo mundo busca leveza.
Todo mundo busca clareza. E às vezes não tá claro pra nós. Às vezes a gente precisa de ajuda. Sim. Se a gente conseguisse fazer todas as coisas que a gente deseja, seria tão mais fácil, mas a gente precisa de ajuda em muitos momentos. E a terapia ajuda você, de repente, a ter mais clareza da sua vida, a reconhecer coisas que você já conquistou e coisas que você ainda pode conquistar através do autoconhecimento. E muitas pessoas falam que a gente está vivendo na era da ansiedade, né? Se fala muito da ansiedade, doença, mas assim, a terapia ela ajuda a tirar a ansiedade assim das pessoas? Como que você vê isso? Na verdade, a terapia não faz nada. Quem faz é você com os insights e com as percepções dentro da terapia. Então, a ansiedade, assim, hoje todo mundo, né? É o mal do século. Antigamente... Falavam isso, as mulheres ficavam histéricas, né? Na época Todo de Freud. mundo falava, tá de TPM, tá de TPM. Mas hoje... Algumas pessoas ainda falam. Ainda falam, né? Mas hoje a ansiedade realmente... Mas por que a gente vive num mundo ansioso, né? Porque é como se a gente tivesse várias gavetas na nossa cabeça. Então, por exemplo, eu tenho que passar no mercado. Ai, meu Deus, será que vai dar certo aquele contrato? Ai, meu Deus, aquele cliente. Ai, eu tenho que resolver aquele pepino. Ai, meu filho precisa fazer lição de casa. Então, são muitas gavetas. Como que você anda dentro da sua mente com muitas gavetas abertas? Então, a terapia vai te ajudar a ir fechando cada uma delas. E a estar presente, no momento presente. Porque hoje a gente tá aqui, mas tá olhando o celular. A gente tá pensando, viajando no problema que a gente precisa resolver. E o pior da ansiedade é que a gente traz cenários ruins, né? Que ainda não aconteceram. Mas a gente traz a nossa mente pra saber lidar. Imaginando que vai acontecer. Exatamente. Como que eu vou saber lidar com aquele cenário ruim? Intrusivos, olha. Exatamente. É o que falam, a nossa cabeça é a nossa sentença. Exatamente. Nossa, que frase! Mas é verdade, é verdade. A gente pode pensar, a nossa cabeça pode pensar coisas muito boas ou pode pensar coisas muito ruins que nem aconteceram ainda. E que nem vão acontecer, talvez, talvez mas nem tá aconteça. assim. Exatamente. Exatamente. E normalmente as pessoas te procuram com isso também, com essa ideia? Sim, tem também, né? Hoje é de tudo, mas a ansiedade é meio comum, né, em todo mundo. Tem uns que têm crise de ansiedade, então eles vão... Qual que é a diferença, assim, então? É porque, assim, eu posso ser uma pessoa ansiosa, mas eu consigo equilibrar os pratos. Quando eu tô tendo crise, é porque eu já tô num nível de estresse e de ansiedade muito grande. Que Falta ar, daí Exatamente, tá faltando um já é negócio... Dor no físico. peito. Dor no peito. Já é físico e eu fico muito apavorada, eu não sei o que fazer. E, na verdade, é disparado por gatilhos. Na verdade, quando você está assim, é algo lá atrás que a gente precisa olhar. Porque é alguma coisa que não ficou bem resolvida ou que você somatizou e que hoje volta como ansiedade. Então, nesses casos, a gente vai precisar exatamente ir direto ao foco. Então, a reprogramação mental, nesses casos, ela é bem rápida. Por que a hipnose ela é diferente da terapia antiga? Porque ela é muito rápida. A reprogramação são poucas sessões, você já consegue identificar e aí, de repente, o sintoma desaparece. Entende? E pro próprio terapeuta. O terapeuta faz terapia? Com certeza! Com certeza, né? A gente precisa estar em dia com os nossos conteúdos. E principalmente para que o mundo externo não afete tanto o nosso mundo interno. Isso que eu ia te perguntar, é uma dúvida que eu tenho. Hoje as pessoas mais bem resolvidas são aquelas que sabem lidar com o mundo externo, que não deixam que o seu mundo interno se desorganize. Então, por isso que a terapia, sim, se faz de suma importância justamente para quem trabalha nessa área. Porque senão, você vai ter a transferência, né? Vai vir um caso que é parecido com aquele que você não quer olhar. Então, você precisa estar em dia para você poder ajudar. Sobrecarregados, né? Porque são vários atendimentos durante o dia, com vários motivos, com vários sintomas. Eu acho que vocês ficam sobrecarregados com tudo, né? Sim, tem isso também de não levar para casa, né? Mas eu acho que quando você tá de boa com seus conteúdos, o conteúdo das pessoas não vai te impactar e você vai conseguir trazer clareza ou ajudar ele a chegar no ponto que ele precisa. Mas é preciso, sim. Quem é terapeuta e não faz terapia, olha, tá correndo um risco grande. Eu queria fazer uma pergunta polêmica. Música de polêmica. Não, mas assim, existem vários casos de pessoas com depressão, com ansiedade. Eu ouço algumas pessoas falarem, isso é falta de Deus.
Como que você vê a religião com a terapia, assim? Existe alguma explicação antiga? Freud fala alguma coisa também? Ou existe alguma coisa correlacionada? Como que você vê isso? Eu acho que assim, Freud dizia Boa. que a gente precisa de algum sistema de fuga, né? E eu vejo que em alguns casos a religião acaba sendo uma fuga daquelas coisas que você não quer olhar. Então Deus vai me ajudar e tudo mais. Então é complicado quando você transfere para uma outra pessoa, para alguém de fora, algum problema que você pode olhar e resolver dentro, né? Então, eu acredito que sim, quem tem uma religião ou uma crença muito forte, ela tem o nosso neurônio tem a neuroplasticidade. Então, aquelas pessoas, efeito placebo, sabe? Aquelas pessoas que têm fé, elas vão acreditar e elas acreditam que vai resolver. Então, ela vai estar mais aberta, de repente, para escutar. Ela vai querer... Ela tem certeza que o problema dela vai ser resolvido. Então, sim, ela fica aberta para terapia. Agora, quando aliena... Isso é tudo na vida, né? Eu acho que quando aliena ou fala assim, não, eu vou deixar para Deus resolver isso aqui, que é Ele que vai resolver. Ele aí vai você lá tá de cima, tirando vai sua falar. autorresponsabilidade no rolê, né? Então, eu acho que isso é muito delicado. Mas sim, Perfeito. quem tem uma espiritualidade, porque que é diferente de religiosidade, mas quem busca uma espiritualidade, uma religiosidade, sim, ele tá querendo melhorar e evoluir nessa vida. Então, terapia tá dentro do pacote também. Perfeito. Perfeito. É isso. Eu queria falar um pouquinho de reprogramação comportamental. No início Tá a gente na bio, estava né? falando... Inclusive. A gente estava falando que eu acredito também que nós somos espelhos das nossas criações. Sim. Né? Ou seja, eu fui criado de uma forma, Sim. pai e mãe, e eu trago isso para os meus filhos e com o crescimento. Como que é para você? Porque assim, é muito difícil hoje a gente mensurar como que fomos criados antes da pandemia ou até antes da internet, na verdade. Né? Geração, Acho que na internet... Qualquer geração, né? Tem várias gerações. Fomos criados antes da internet de uma forma e agora nós temos uma outra criação. Vou dar um exemplo claro. Quando uma criança está muito agitada num restaurante, a mãe pega o celularzinho e pá. Tablet na frente da criança passando... Ou seja, a criança está crescendo não enfim. com a criação da mãe, mas a criação de um vídeo da internet. Como que é para você essa reprogramação comportamental nos dias de hoje? E vou dar um adendo também. Você tem filhos, né? Sim, tenho 2. Tem 2. São novos também? O Eric, ele vai fazer 10 e o Theo vai fazer 7. Perfeito. Pequenininhos. Pequenininhos também. Complementando a da Mona também, você usa da sua terapia também para a educação dos seus filhos? Claro, com certeza, né? O meu conhecimento de mundo, eu não posso falar para o outro fazer algo que eu não pratico, certo? Que não funcionou para mim ou que realmente não traz mais clareza para mim. Então, eu tenho sim que trabalhar com eles em terapia em casa e tudo mais. E o que você colocou é reprogramação mental, né? Reprogramo minha mente, meus comportamentos podem mudar, tá? Mas não é reprogramar o meu comportamento, e sim a minha mente, tá? Esse é um ponto. E hoje, com as telas, tem ficado difícil, sim, a gente educar. Mas eu acho que tudo é bom senso, né? Você pode, sim, ter uma criação que você tire totalmente, mas você pode, sim, dar em momentos que você ache que é um ganho para a criança, ela vai entender que é só naquele momento, que ela não pode ficar bitolada e tudo mais. Ainda mais eu que tenho um filho autista, então ele é viciado em telas. Então eu preciso usar muito de terapia com ele, pessoa. né? Exatamente. Então ele tem muito isso da recompensa. Então, você sabe que é os combinados. Tudo na vida tudo é os combinado. combinados. Então a gente combinou que vai ser assim, então vai ser assado. E uma coisa importante também é que eu tenho que sempre falar pra ele antes o que vai acontecer. Então, antecipar as coisas é muito importante. Porque senão ele se desorganiza. Então, eu falo, Eric, a gente vai em tal lugar, a gente vai ficar tanto tempo e depois a gente vai em tal outro lugar, tudo bem? Aí, ele é não verbal, né, inclusive. Ele entende. Então, quando eu falo, não há crises. Mas se, de repente, eu não aviso ele se desajusta totalmente e às vezes até tem a crise. E o meu outro filho, que é típico,
ele também, eu tenho que sempre estar conversando. Eu acho que hoje a gente precisa conversar com as crianças. Porque antigamente o nosso pai, nossa mãe, às vezes não falava, isso não é assunto para você. E o meu filho, ele é muito questionador. Hoje, né, vem de uma, né, de uma criação, ou as crianças hoje, elas vêm muito questionadoras. Elas têm a informação ali, né? Ou seja, pelos amiguinhos, ou pela internet. Sim, tá muito então, fácil, precisa de Barça mais, né? tá muito fácil a informação. Exatamente. Então eu percebo que quando eu explico de igual para igual, claro que ele é uma criança, sabendo que ele é uma criança, mas quando eu tenho uma conversa franca com ele, ele entende que eu não estou mentindo, omitindo, ele entende. Ele entende assim como se, tudo bem, mamãe, não precisa mais falar, eu já entendi. Então, ele se comporta e entende conforme a minha comunicação com ele. Então, eu acho que a chave é a gente conversar mais com os nossos filhos, né? É tentar ensinar para ele, tem essa visão e essa, você vai ter a sua. Porque antigamente o pai e a mãe falavam, não, é assim o certo e esse é o errado. Só. Com chinelo na mão. Exatamente. Só que eu acho que isso também é introjeções, sabe, dos pais. E eu acho que o que a gente precisa ensinar é eles a pensar, a perguntar. O seu irmão, ele tá aqui, ele lembrou de alguma coisa com o chinelo na mão também. Ele esse tamanhão dele todo, ó. Só que foi eu que ensinei ele a ler, eu que limpei a bunda dele. Eu que limpei a bunda dele, foi ótimo. Ele só tem tamanho. Pra quem não tá entendendo nada, o irmão da Ana tá aqui, gente. A gente tava dando umas risadinhas de canto do chinelo, deve ter lembrado alguma coisa. Mas é importante que vocês estavam conversando, até que a Mona deu o exemplo, porque a educação antigamente era diferente, né? Realmente, eu lembro de ter essas conversas com o chinelo na mão mesmo. Acho que sim. Eu lembro que a minha mãe, na verdade, ela falava assim, eu não crio você pra mim, eu crio você pro mundo. Exatamente. Né? E a gente veio de uma criação, às vezes, muito severa, né? No sentido, do chinelo, da cinta e tudo mais. E o que a gente tem hoje? Um superego, né? Trazendo um pouquinho da psicanálise, muito rígido. Então, eu sou uma pessoa que ou eu me cobro muito, ou eu cobro muito do outro. Porque é assim que eu fui criada. Hoje, as crianças não têm o não. E aí que é o problema. Por quê? Difícil. Porque eles querem sempre resolver ou compensar a ausência que eles de repente podem trazer para as crianças, ou porque trabalha demais. Então, eles falam um pouco não. Só que é o não, a frustração é importante. É através da frustração que ele vai formar o caráter dele, que ele vai entender que ele não pode tudo. E o não é muito importante. Só que hoje se fala pouco não. E aí esse é o problema de ter as perversidades, né? Isso que nos preocupa hoje na educação, que a gente tem que ficar atento. Acho que não é nem as telas, mas é isso. É conversar sobre tudo, né? Estar aberto para uma conversa franca e mostrar para ele, olha, tem o que o papai e a mamãe pensam, mas tem o que você vai pensar também. Então, ele se sentir pensante no ser, um ser pensante no mundo. Então, isso é importante. E também o não. O não é muito importante. Até porque, pelo que você disse também, ele vai questionar tudo, né? Exatamente. Se eu falar pro meu filho assim, por que eu não posso? Por que não? Porque não é resposta. Ouvi muito isso. Depois que ele aprende essa frase, o porquê não é resposta, aí sim é um problema, né, Ana? E sabe uma coisa que a gente tem que ficar atento às crianças, porque as crianças, elas têm uma percepção também terapêutica muito grande. E o meu filho um dia falou assim pra mim, mãe, por quê? Por que você quer ser tão perfeita? A hora que ele falou isso pra mim, 6 anos. Eu falei assim, eu não acredito. Eu falei, por que você tá falando isso? Porque o seu cabelo tá sempre perfeito, a sua unha tá sempre perfeita. Você não molha a cabeça quando mergulha. Parou bem, né? Assim, Filho, porque o cabelo loiro fica verde. Exato! Mas aí eu comecei a pensar que realmente, será que eu não tô mesmo nesse modo perfeição que a gente fica às vezes na vida? E até pela nossa criação, se ela foi muito rígida, a gente quer ser perfeito em tudo. Sim. E ele me trouxe um insight assim tremendo que eu poderia ter tido em terapia, mas o meu filho me trouxe. E agora eu tenho repensado mais. Quando a gente entra na piscina, eu não tô nem aí pro loiro, eu mergulho mesmo. Ou eu deixei minhas unhas descascadas de vez em quando pra ele ver que eu também não tô tão preocupada com isso. Daqui a pouco a gente dá um outro toque, mãe. Isso é muito importante que tu falou, porque você mesmo se descobriu a partir de um insight. Você acha que as pessoas elas conseguem fazer isso também fora da terapia? Podem. Tipo,
tá acontecendo alguma coisa aqui, meu Deus, esse insight resolve o problema da minha vida. Como que foi pra você, por exemplo, ainda que você falou, ter esse insight do seu filho ter mudado, assim? Claro que tem. Nós todos temos despertares, insights, né? Não sei se vocês percebem, existem fases da sua vida que você começa a ficar desconfortável ali, de repente vem uma ideia que você fala, é uma intuição, é a minha pineal que está desenvolvida, é uma vozinha de Deus, o que é? Eu acho que sim, porque hoje você pode escolher a rede social que você segue, as pessoas que você segue. Então, se você colocar pessoas das quais você quer parecer ou se tornar, vão vir insights, vão vir coisas legais pra você dali. E são mensagens do universo também. Se você tiver uma relação bacana com seus filhos, vai ter troca. E através da troca, da conexão, tem insight. Então, eu acho que sim, na sua vida com seu esposo, com a sua mulher, vocês podem ter conversas profundas. A gente precisa sair do raso. Eu acho que na profundidade, a gente pode ter sim, insights sempre. Então, por isso que algumas terapias buscam mesmo você mergulhar. Porque no raso, você vai continuar a mesma pessoa. E a racionalização, que é um mecanismo de defesa, que é o que a gente faz, porque o nosso cérebro quer ter aquela falsa sensação de controle. Então, deixa eu entender essa terapia aí, porque não sei não, porque não é comprovada, porque não sei o que. Gente, isso aí é medo. Isso aí é medo. Ou na hipnose, quero ver se me hipnotizar de verdade, então duvido se me hipnotizar, uns negócios assim. Exatamente. Só que é ele que se permite, é ele que se hipnotiza, é ele que se deixa ver ou vivenciar qualquer coisa. Então, eu acho que tem muito isso também, de você buscar conexões. Ou se você sai do raso, você busca conexões e você tem insights. Isso até numa troca, numa conversa. Claro que não vai ser terapia, tá? Porque pode ser só um desabafo, mas pode ter uma troca ali. Através de troca tem insight. Quem faz mais terapia, homem ou mulher, Ana? Olha... não pode revelar, não. Mulher geralmente faz mais, busca mais, né? Porque a mulher vai querer mudar o outro. Ah, eu preciso mudar esse meu marido. Então calma aí, vamos... A mulher só faz terapia, então, pra mudar o homem. Mas é que lá que a gente fala exatamente o que pensa. Mas olha, incrivelmente, quando eu Vocês estão em comecei... minoria nessa sala, só pra avisar você, tá? Quando eu comecei nas terapias, me buscavam mais os homens por conta da minha linguagem maternal. Porque ele tem essa carência mesmo. Às vezes em casa tá um pé de guerra, ou então ele não consegue... Diferente da gente, que às vezes consegue desabafar um pouco umas com as outras, os homens, eles não tocam em assuntos muito extremos. Verdade. Né? E assuntos sexuais, ou assuntos que, eu vou reclamar da minha esposa, ou eu vou falar alguma coisa. Não, ele não quer falar, ele quer falar só de coisa boa, no bar e tudo mais. Então ele reprime muito, recalca muito. Então quando ele vai buscar terapia, pode ter certeza que ali tá guardado muita coisa que ele não consegue dividir com as pessoas. Então hoje eu tô percebendo que os homens, sim, eles buscam mais entendimento de si. Antigamente isso não acontecia. Antigamente existia até um preconceito, talvez, Sim. de homens, não sei se só de homens ou de mulheres também, de Olha, eu fazer vou terapia, falar- né? eu vou te falar que terapia não é coisa era de nem- louco, eu vi muito. Exatamente. Eu vi muito Eu acho que da minha família, algumas depois, coisas assim. depois da pandemia, o fazer terapia gerou algo que você quer mostrar que você tá fazendo. E antes, não, antes. Nossa, fazendo terapia? Nossa, essa daí tem depressão. Essa daí tem problemas psicológicos. Mas é aquilo que a gente né? estava falando, porque terapia também é autodesenvolvimento. Então, se eu estou fazendo terapia, quer dizer que eu estou investindo em mim, que eu estou investindo nas minhas potencialidades, tentando melhorar como ser humano e também como profissional, como marido, enfim. Então, quer dizer que, poxa, essa pessoa está fazendo terapia, ela está se cuidando. É autocuidado. Então, e as pessoas estão fazendo questão de mostrar isso. Igual que ir na academia. Existe Exatamente. Mas tem gente que vai pra Existe academia só pra tirar cuidado. foto também. Nem vou falar nada. Que eu faço isso. Mas eu acho que as pessoas, elas estão se sentindo mais à vontade pra falar, não, a terapia é um autocuidado, eu estou me cuidando. Porque antigamente, realmente, falava, tô fazendo terapia, o que você tem? O que tá acontecendo? Existia um preconceito até de você preconceito falar, né, total. pras pessoas, assim, que você estava fazendo terapia. As pessoas te julgavam, né? Como, tá com alguma doente. dificuldade, tá doente, tá com alguma coisa. E... Inclusive, aqui no Brasil, né, se você fala de cura em terapia, é charlatanismo. Lá nos Estados Unidos ou nos outros países, não, tudo é cura. Curando suas feridas, né, workshop de cura. Por quê? Porque se eu tô precisando me curar, eu tô doente. As pessoas não gostam de assumir que estão doentes Sim. ou que têm algum problema, né? Mas eu vejo que mais como
autodesenvolvimento mesmo, autodescoberta, porque assim eu posso entender e acessar coisas que estão me acontecendo. Não, eu não sou depressivo. Não, eu não sou ansioso. Eu estou. E eu não estou. E isso não é uma doença, é algo que eu preciso olhar apenas. E eu olhando, identificando e ressignificando, eu vou melhorar. Então eu acho que tá tendo um pouco mais dessa observação, sabe? Eu não sou um doente, eu não sou depressivo, eu não sou ansioso, eu só estou passando por um momento. Então isso é bacana também, porque as pessoas estão se permitindo olhar para isso. E não estão se taxando, né? Mas tu falou que tem o cultural aqui do Brasil, né? Porque fora também já tá na ideia de cura, o pessoal já entende. Sim. Aqui então ainda existe esse receio. Existe um preconceito. É mesmo. um preconceito mesmo. Você fala de cura, então você é curandeiro. Na verdade, Talvez aqui 500 anos atrás era queimada de bruxa, então. Exatamente. E na verdade não é isso. A cura é sua, né? Cura, insight, ressignificação, percepção, é tudo a mesma coisa. Porque você está permitindo que o seu corpo e a sua mente acessem outros níveis de consciência. O mundo seria bem melhor, então, se todos fizessem terapia, né? Com certeza. Com certeza, mas eu acho que tá caminhando para isso, porque muitas pessoas, como você falou, já estão tomando essa consciência de evoluir, né, de melhorar ou realmente de se conhecer. O que eu posso olhar em mim para que o outro mude? O que eu posso mudar em mim, de repente, que o outro vai querer mudar por si só, ou ele vai também se inspirar nisso, né? A gente falou muito de dividir para inspirar. Então, as pessoas estão dividindo mais isso para inspirar as outras também. Olha, eu saí do meu sedentarismo e estou treinando. Olha, eu saí do meu preconceito e estou me cuidando, estou fazendo terapia. Então, acho que é uma forma, né, uma da pessoa forma da entender. pessoa também caminhar, fala assim, não, opa, deixa eu... É uma portinha ali melhor, é uma portinha ali evolua, vamos entrar ali pra ver o que é. Sim. E eu acho que isso faz muito bem pra nossa vida e também vai ser bom pros nossos filhos. O Bert fala muito isso, né? O Bert Hellinger, que é o pai das constelações, que quando a gente se cura ou a gente para de repetir um padrão, a gente traz paz para os nossos antepassados e a gente poupa os nossos filhos. Nossa, perfeita Então, frase. é pra Me gente fez pensar agora. pensar. Queria falar um pouquinho de hipnoterapia também. Pois não. Muita gente fala que não acredita, o que é hipnose, porque eu acho que veio também da ideia de TV daquela hipnose de show, né? Sim, que de, é diferente. vou te hipnotizar, imita, não sei o quê. Não, O que isso- é hipnoterapia mesmo? Pra questão não de hipnose, é questão de hipnoterapia. Hipnoterapia mesmo, Isso. né? É reprogramação mental. Na verdade, é você ter o rebaixamento crítico para que a gente possa acessar alguns conteúdos do subconsciente. E não é o terapeuta que hipnotiza, tá? Na verdade, toda hipnose é uma auto-hipnose. Eu vou me permitir. Quem fala assim, eu não sou hipnotizada de nenhum jeito, é que não se permite, não é suscetível, Tipo, não quer. tenta aí, quero ver se consegue. Não vai Exatamente. conseguir porque não Se quer. o cérebro né? dele tá falando, eu não vou entrar nisso. Mas se ele falar, quero me permitir, quero acessar, quero mudar, ressignificar, quero mudar um padrão de comportamento, ou eu quero melhorar uma compulsão, um vício, um trauma, um relacionamento, né, amoroso que sempre se repete também, quero entender um pouquinho mais a minha escassez financeira, ela se propõe a estar na terapia e fazer a prática, ela se libera e ela entra. Então, o que acontece? Há o rebaixamento crítico, então a gente vai ter conversas. A hipnose, ela usa muitas metáforas, então, às vezes, o cérebro ele não gosta de ser mandado. Ele gosta de ser... Ele tem que entender que não tá sendo mandado. Isso, exatamente. Então, Entendi. às vezes, a gente precisa dar sugestões e contar uma história para que ele chegue na dele. Então, a hipnoterapia vai te ajudar nos seus conteúdos passados, ressignificando, mudando crenças, porque a gente tem crença dominante que vem dos nossos pais e que às vezes bloqueia a nossa vida, atrapalha. Então, a gente muda essas crenças e tudo... É como se fosse assim, eu tenho aquele mau comportamento, ou eu tenho aquela compulsão e eu não consigo mudar. Tem como apagar ela? Não. Não tem. Seria tão fácil. O que eu posso fazer é trazer novos comportamentos para Vício sua também, vida. essas coisas não tem como, né? Não tem como mudar? Não tem como tirar o vício. O que tem é você ressignificar. Por exemplo, a gente vai colocar outra coisa ali no lugar. Tipo, vou dar um exemplo. Sei lá, eu fumo. Tem como a hipnoterapia pode me ajudar a parar de fumar? Sim, se você quiser, tá? Lógico, Perfeito. inclusive tem protocolos disso. De traumas, fobias, vícios. Tem um protocolo que você faz certinho e a gente vai
trazendo isso para sua mente. E é claro, a gente vai trazer novos comportamentos aí, que são ecológicos, que são bons para você. Então, não tenho como apagar, não, mas eu vou disparar tantos novos outros sinapses e neurais, né? Trazer outros hormoninhos do prazer, para dopamina de um outro jeito no seu cérebro, que aí sim você vai parar de fazer o antigo vício, entende? Você vai mudar o seu comportamento. Então, na hipnose, a gente traz isso, a gente traz uma mudança, mas a pessoa tem que querer e se comprometer também no processo. Não adianta nada falar assim, ai, minha esposa quer que eu pare de fumar, tô vindo aqui por causa dela, viu? Me desculpa. Não vai rolar. Vamos trabalhar você e sua esposa. Então. Isso! Vamos trabalhar outras coisas, depois a gente chega no vício. Depois a gente vê se vai parar de fumar mesmo. Exatamente. Então. Legal. Nossa, falar de terapia pra quem tá fazendo é muito bom. Tá fazendo uma sessão também hoje, né, amor? Estamos fazendo. Na verdade, eu faço sessão de 15 em 15 dias. É muito estranho chegar lá pra ela e descarregar, assim, como foi os últimos 15 dias. É muito estranho, porque, assim, a minha terapeuta, ela não é nem aqui de São Paulo, ela é de Floripa. Então, assim, a gente não se conhece, mas eu me sinto tão à vontade com ela. E eu acho que é isso que faz a diferença na terapia, né, Ana? A pessoa chegar lá de coração aberto e se sentir à vontade com você. E também ela valorizar a história dela para contar para você entender e tentar trabalhar naquilo que faz parte para mudar alguma coisa, né? Então, assim, a gente precisa entender a nossa história, valorizar a nossa história para chegar para o terapeuta e contar para você direitinho, para você também entender e dar os insights certos que a pessoa precisa, né? Exatamente. Quem vai na terapia, lógico, ela quer ser ouvida, quer. Mas mais do que isso, ela quer ter a percepção do que ela não está vendo ali. Porque muitas vezes a gente conta a nossa história, reconhece, mas tem padrões de não reconhecer, de buscar sempre validação, né? Buscar validação no outro. Então, quando ela vai para terapia e ela se abre, é muito bom. Só que as pessoas, elas não aprendem só se ouvindo. Elas aprendem também tendo outras percepções. Então, é aí que as perguntas necessárias para ela ter os insights que ela precisa ter vão fazer toda a diferença. Então, essa conexão é muito bacana, sim, para você, nesse primeiro momento, se abrir, ter aquela confiança na outra pessoa, né? Porque eu preciso confiar que ela vai me ajudar a facilitar os meus processos. Mas também é interessante porque na terapia eu vou também ouvir coisas que eu não espero, ou que eu não pensava, ou que eu nunca imaginava. Por quê? Porque é isso que você busca também, a novidade, o que eu não tô vendo, entende? Sim. Então, a terapia também traz isso, essa clareza mental, esses insights, tipo, meu Deus, eu não sabia que eu tava fazendo isso, meu Deus, eu não sabia que, de repente, em dada situação, eu tava me sabotando desse jeito. Então, acho que a terapia, ela é muito importante também nesse aspecto de buscar algo novo e também tomar de uma fonte nova. Porque eu posso falar pra você, beba essa água, mas eu não posso falar pra você, sinta sede. Entende? Perfeito, Elisão. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu não... Pode ser boba e eu não tenho certeza se existe alguma relação. Mas qual a diferença da terapia e da mentoria? Então, a mentoria, hoje, quem faz são os antigos coaches, né? Então, o coach, ele, através de perguntas, você traz um problema ou algo que você queira melhorar e tal. Vamos supor, transição de carreira, um exemplo. E aí ele vai trazer isso, ele trabalha aquilo. Entendi. Através de perguntas para você chegar, de repente, na sua melhor solução, certo? A terapia não. A terapia você vai olhar tudo, infância. Depende, claro, se é um psicólogo de comportamento, ele vai ter a linha TCC lá do estudo dele. Se é um psicanalista, ele vai, através da psicanálise, trazer essa expansão para você. Se é sistêmico, através das constelações. Então, a gente vai constelar. Se é da hipnose, através das sessões de hipnoterapia, que a gente vai chegar ao seu resultado. Mas na terapia, você trabalha tudo. Entendi. Mesmo que você venha com um tema ou com um problema, na verdade, você vem, às vezes, querendo falar sobre a sua carreira profissional, mas, na verdade, o seu problema
é no emocional, no afetivo, no relacionamento amoroso. Então, ali é só... Tá se descobrindo pra poder... Exatamente. Então, na terapia, a gente vai vasculhar, porque a gente vai fazer perguntas para aprofundar, mergulhar em si mesmo. A mentoria, geralmente, não mergulha. Com ela vai no objetivo, né? um objetivo. Boa. Tá, Exatamente. entendi. Mentoria e terapia. É porque eu vejo Tem muito bastante aqui em hoje, São né? Paulo, Faz muita muita gente faz mentoria, mentoria, né? Mas é o que você falou mesmo, para transição de carreira, para novos negócios, para ela objetivo, é mais né? nichada. É, E a terapia para qualquer pessoa? Toda pessoa pode fazer terapia? com certeza. Toda Sempre- que quiser. Boa. Porque não adianta nada, né? É, porque quem não quer, né? É. Não faz. Não, mas eu pergunto isso porque realmente você pega. Antigamente existia, acho que talvez até hoje existe algum tipo de preconceito no sentido de terapia. A gente tava falando sobre. E quando a gente vai fazer terapia, a gente se abre, né? Essa relação entre paciente e terapeuta, ela é fechada nesses ciclos, não se expande além desse ciclo. Acho que por isso que as pessoas se sentem confortáveis, né? Sim. Porque se abre e tal, joga em cima do emocional de toda terapeuta. E pros terapeutas, perguntaram bem pessoal pra ti. Depois de uma enxurrada de informação, a pessoa, sei lá, te confessou a vida. Você recebe isso numa boa também? Você vai dormir pensando naquilo? Você faz terapia pra trabalhar essas coisas também? Como que é pra um terapeuta mesmo isso? Tem a parte de supervisão. Então, por exemplo, se eu tenho alguns casos que eu preciso, de repente, de outras mentes pensando também sobre o caso, a gente faz a supervisão também. Isso é importante, a gente ter, né, pessoas de mais experiência ainda para pensar em conjunto, tá? Mas, para que você não absorva aquilo como seu e tudo mais, você precisa trabalhar os seus conteúdos. Então, se eu tô com a minha terapia em dia, pode vir um caso lá do pior que seja. Confessando um crime pra ti, tipo... Tá tudo tranquilo aqui dentro, certo? Tá tudo tranquilo. Então, eu vou conseguir ajudar ele sem me afetar com aquilo. Agora, se eu não tiver com o meu conteúdo em dia, aí sim vai acontecer a transferência e a contra-transferência. A contra-transferência é quando o terapeuta se vê naquela situação que o cliente tá passando, entende? Tipo, eu não tratei isso e agora tá vindo aqui, ó, bater na minha cara. Então, aí é difícil mesmo. Aí ela vai misturar as coisas. Então, por isso que é muito importante você ter os seus conteúdos. Tanto que na psicanálise você precisa ter um tanto de horas de autoanálise para poder se formar. Estudo de caso. Exatamente. A constelação também, você tem que ter várias constelações feitas, analisadas com supervisão, para daí você começar a atender, entende? Então, são vários requisitos. E a hipnose, ela traz muito da PNL. Então, a PNL também, ela usa de algumas linguagens para trabalhar com o cliente, que mesmo que, vamos supor, se ele vai acessar um abuso... O rapport que você falou também. O rapport, exatamente. E de repente a gente vai ressignificar um abuso, por exemplo, alguma coisa assim. Eu tenho técnicas de tirar o cliente para que ele não fique naquela cena dolorida novamente. Então, tem recursos para que ele esteja dissociado daquela situação. Isso é bacana também. Então, tem várias formas de você não entrar naquele processo junto com o cliente, no sentido de você se contaminar ou ficar ruim, né? Mas uma coisa que eu gosto muito da terapia, e o Ferenczi, que foi um dos pupilos de Freud, que também era um psicanalista, ele tinha uma terapia mais intimista. E eu gosto desse tipo de terapia, porque ele falava que o quê? Porque a psicanálise, ela pode parecer um pouco fria, né? Você tem que ter uma neutralidade, que eles falam. Mas eu gosto muito do que o Ferenczi diz, que assim, quando você está na terapia com o seu cliente, analisando, somos duas crianças brincando. E ali, nós dois aprendemos juntos. Deixa eu te fazer uma pergunta bem... Uau! Dá bem... pausa pra isso também, por favor. Legal. Já aconteceu algum caso, assim, que você possa contar pra não gente? pode. Não, mas assim, sem dar nomes, Tá. assim. Mas que a pessoa chega na sessão, ela conta uma história. A minha terapeuta, ela até fala, Mona, eu não olho as redes sociais de ninguém. Mas a pessoa chegar pra você, contar alguma coisa, você ir nas redes sociais dessa pessoa, e ela tá sendo totalmente diferente do que ela tá contando pra você? Alguma coisa assim em relação... Não precisa nem eu buscar. Por quê? Porque a gente analisa muito o inconsciente. E o inconsciente é o corpo.
Então o corpo fala. Então ele pode vir falar várias coisas. Se o corpo dele tá dizendo a verdade, eu vou focar no corpo. Então eu vou ter essas observações, aí eu vou fazer perguntas pra entender o mesmo se é aquilo que ele tá sentindo, porque a gente mente pra nós mesmos. E não vai mentir na terapia? Às vezes vai, né? Eu não quero falar falar que eu não sou Alecrim Dourado, então deixa eu pintar a história do meu jeito. É minha história, deixa eu pintar. Mas é o meu trabalho identificar e trazer perguntas para que eu possa entender mesmo se você está sendo sincero ou não. E não tem como, uma hora ou outra, a catarse, ao choro, ao momento que ele se desnuda. Porque não tem como. E sabendo isso, como que você descobre que o seu paciente ali, que o seu paciente? Paciente, cliente, analisando. Seu cliente, isso. Está melhorando com a terapia. Como que ele percebe isso também? Existe essa percepção? Ou é tipo natural? Dá pra ver. Não, uma que a gente vê, a pessoa, ela vai se sentindo mais autoconfiante, a autoestima dela vai mudando, ela traz uma energia diferente. Semblante, assim. Semblante, exatamente. E aí eu gosto também de trazer e de perguntar. Ou ela traz feedback, fulana de tal falou que eu tô diferente. Ou então fala, nossa, você não sabe o que aconteceu e tal. E aí a hora que ele traz, eu falo, e você percebe que tá fazendo diferente? Você percebe que você já é uma outra pessoa? E a pessoa mesmo fala, nossa, Ana, eu percebo. Como que assim, é incrível. Daí nessa hora eu fico assim por baixo, ó. Comemorando, assim. Tipo, vamos, é isso, entende? Então, isso, é essa percepção, porque não é do seu terapeuta. Por mais que o terapeuta seja top das galáxias, entendeu? É você se permitir e se conectar ali e ir. Porque você tem que só ir. Às vezes é difícil. Às vezes eu falo, puta, eu vou lá, vou ter que falar do problema. Ou eu vou ter que ir lá, escutar o que eu não quero ouvir. Mas depois vai te trazer grandeza e você vai crescer como ser humano, né? Então, o bem-estar que traz e a leveza, que é isso que a gente busca, são imensuráveis. Então, eu acho que sim, eu consigo mensurar e eu também consigo trazer... Eu gosto que ele mesmo fale e tenha essa percepção, né? Para que vale a pena para mim também. Porque você vir e voltar do jeito que você foi, me desculpa aí. Não paga nem o serviço de eu sair de casa. Cada sessão que fizer, volta numa outra pior, né? Nossa, tô descarregando mais coisa. Mas isso da hipnose é bacana também, porque quando você sai sempre com um presente na hipnose. Então, mesmo que você cessou algo... Presente como assim? Não é igual dentista que criança dava pirulitinho? Tipo isso. Mas o presente, na verdade, é o quê? Eu acessei algo dolorido, ressignifiquei, trouxe um novo olhar para aquilo e no finalzinho o presente é a sensação de bem-estar. Então, às vezes, eu uso uma âncora de lugar seguro, uma âncora de lugar que ele gosta, se sente bem, se sente energizado. Lembra aquela viagem que você fez. Exatamente, traz isso na memória, porque a nossa mente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, quando eu estou em processo de hipnose, quando eu trago lembranças ou visualizações positivas e boas, o meu subconsciente entende que aquilo é verdade. Entende? Então, a hora que eu acordar e que do transe, eu vou sair muito bem. Sai leve. Leve. Então, não sai pesado, não sai pensando no que acessou, porque ressignificou. A gente passou aí por pelo menos 3 anos de pandemia ali, onde a galera não podia nem sair de casa. A gente viu várias pessoas que aqui Paulista ficava vazia e tal. Pra terapia, a galera tá ainda preferindo fazer online, o pessoal prefere ter essa presença. Pra ti mudou muito também essa questão? Da minha cidade, eles preferem, que sabem que eu atendo na cidade, Sorocaba, né? Isso, Sorocaba, eles preferem presencial, quando ele está. Mas o online hoje, gente, o online é vida, eu adoro, eu estudo muito. Então, pra mim, eu que tenho 2 filhos, tem que ser tudo no online, porque pra eu ganhar tempo. Então, a hipnose, por exemplo, é uma técnica que dá pra fazer online. Você tem que só... Importante falar. Então, a pessoa não precisa ir direto a tal lugar. Então, hoje, sei lá, tô em Manaus, eu consigo fazer uma terapia contigo. Inclusive. A sistêmica também, a gente constela ou faz os exercícios sistêmicos, as percepções sistêmicas online também. Então, a psicanálise também Mesma online. coisa. Então, hoje não há problema. Eu acho que você não tem que sair de casa, pegar carro, trânsito. E principalmente cidade grande assim, eu acho que o online é vida, né? Mas como é cidade pequena, eles ainda têm aquilo a preferência, a preferência de ir lá, ver, olhar e tal, mas hoje eu acho que a tendência é tudo digitalizar, né? Então, ficar no online mesmo.
Porque às vezes tem pessoas que preferem essa proximidade, né? Às vezes eu quando comecei, eu preferia fazer o presencial. Mas eu tive um problema no presencial, que a clínica, eu chegava lá, tipo, num horário muito cheio, assim, aí eu ouvia as outras pessoas chorando. Aí, não, acho que o ambiente faz total diferença. Olha, também, eu fiz né? terapia 3 anos. Na época eu fazia com psicóloga. E eu fazia numa outra cidade, que eu trabalhava no banco em outra cidade. Então, quando eu voltava, já não tinha lugar aberto. Então, não podia. E na hora do almoço, eu não conseguia vir da outra cidade. Então, o que eu fazia? Online na hora do almoço. Então, eu fiz por 2 anos. E eu vou falar que foi excelente. Tá muito fácil o acesso, né? Exatamente. Por quê? Porque as percepções são as mesmas, a conversa é a mesma. Eu que uso as técnicas da hipnose e a constelação, eu também consigo fazer. A única coisa que eu tenho que ter uma boa webcam, né? Para que a pessoa possa ver e a pessoa tem que estar isolada num local sem barulho, né? Porque ela precisa se concentrar também pra gente poder fazer a técnica, mas sem problema nenhum. Eu acho que é até uma vantagem de não precisar sair de casa. Às vezes eu não tô bem, quero fazer terapia, não tô bem, eu vou ter que sair de casa e tal. Às vezes ela nem vai por conta disso, já teve, né, casos assim, e você tá no online, você faz e você fica muito melhor. Então. Não, com certeza. Com certeza. A gente tá chegando no nosso final. Já? Então, pessoal, a gente já tá falando, reclamando aqui, ó. O pessoal avança esse tempo. Começa no 10, a gente vai estar olhando, já passou 1 hora. O pessoal tá mexendo. Bom que conversa boa flui, né? Nossa, muito, muito. Mas eu tenho mais uma dúvida, realmente, a respeito da constelação. Porque, como eu te falei, eu lembro que chegava a comentar até de ancestralidade, assim, de ancestrais. Às vezes é o seu antepassado como que é a constelação assim mais a fundo mesmo, Ana? Existe isso mesmo da ancestralidade? Às vezes é um antepassado, sei lá, de 1000 e X, que isso envolve nossas características também. Que eu fiz tinha uma coisa assim, né? Vocês fizeram junto também. Depende, né? Quando você faz em grupo, geralmente com pessoas, a gente consegue amplificar mais essa ancestralidade, isso. Quando você faz com os bonecos, ou às vezes na água, não dá pra... A gente não chega tanto, né? Tá. Aí a gente trabalha mais as relações de avós, de pais, irmãos. Então, o que é legal da constelação? Não é só constelar para entender a minha ancestralidade, mas é entender meus comportamentos. É entender o que eu tô repetindo, por que continua na minha vida fazendo bloqueando, por que o financeiro continua bloqueado, ou porque o relacionamento amoroso, ou eu quero constelar, sair de repente de um CLT e empreender, será que é por aqui ou por ali? Então a constelação é um pouco mais profundo, porque você vai entender se você tem algumas lealdades sistêmicas, porque às vezes lá no passado seus pais, seus avós ou tataravós acreditavam que o dinheiro era algo ruim, né? Quem tinha muito dinheiro era quem não prestava, ou era que alguém, né, que o dinheiro é sujo. Então a gente traz muitas dessas crenças e é da família. Então, às vezes eu vou ter muito dinheiro, sendo que meus pais não tiveram. Eu quero pertencer. Eu quero pertencer à família dos meus pais. Então, como que eu vou ser aquele diferente, né? Diferente. E às vezes é por isso que eu não consigo me permitir ter mais. Então, isso numa constelação também você vai conseguir identificar. Tive uma sessão também. Eu tenho vontade de fazer mais coisas assim. Eu acho que a gente precisa conhecer, né? Eu acho que o conhecimento ele pode te levar a diversos lugares e conhecer terapias assim alternativas também, que seja, acho que é muito importante, né? Porque existem várias vertentes, né? Tu mesmo falou várias vertentes dali, cada uma segue de um jeito. Às vezes mas o importante é fazer, né? Eu vou me identificar com uma, às vezes eu vou me identificar com outra. O importante é sair do raso. O raso é o quê? Mas se não tá escrito, explicadinho, por quê, como, quando... Gente, a gente é subjetivo. Nós vivemos através de símbolos. Nem tudo vai estar matemático ou tudo certinho. Às vezes eu vou ter sentimentos, por exemplo. Não dá pra calcular o que eu tô sentindo, como eu tô sentindo. Às vezes você sente de uma forma, às vezes você de outra. Então... Existe o absoluto e o relativo. Então, na terapia, você consegue identificar. E é importante, justamente, você identificar a pessoa que você tem afinidade, principalmente o terapeuta identificar. Eu lembro a gente estava em Curitiba ainda, e você foi numa terapeuta e ela te deu um espelho. Você conta uma história pra mim disso. Vou resumir, mas você pode contar melhor. Não, é porque assim, o que aconteceu? Eu vou contar. Mas só pra dar ênfase nisso aqui também, você conta essa história, pra gente finalizar. Eu acho que as pessoas elas têm que identificar, né? E principalmente
terapeuta, assim como você tá me falando também, você tem que identificar a pessoa pra ela se sentir bem com você, assim. Eu acho que daí independe da terapia que ela tá fazendo, né? Exatamente, a chamada conexão. Conexão. Porque Conexão. é o nosso inconsciente coletivo. Ele vai acabar trazendo coisas que eu preciso ou que tá conversando com os meus conteúdos, mesmo eu não dizendo uma palavra. Eu comecei a fazer lá em Curitiba. Tava num momento bem complicado e eu adorava a terapeuta que eu tava fazendo. Acho que eu fiz umas 3, 4 sessões com ela. E de repente ela saiu. O que que eu Saiu, faço se agora? mudou, assim. Se não- mudou da clínica e veio uma outra, e daí ela falou assim, chegou pra mim com um espelho. Tá, fale aqui, o que você tá sentindo? Oi? Pra você mesmo. Pra você mesmo. E assim, Não gerou conexão. Não, e ela se sentiu, comigo tipo, não funcionou, mas ela assim... Não ela... que não funcione pra outros, mas... nesse- mas ela não testou, ela simplesmente aplicou a técnica dela ali em mim e eu... Ai, não quero, vou ficar quieta. Nunca mais apareceu na terapia. Teve disso. Então, acho que é importante... Eu acho que é importante a terapeuta também identificar o que o paciente precisa, né? E com isso ela perdeu uma paciente. É porque a gente Eu precisa perdi a conhecer terapeuta. o universo que a gente tá entrando, né? A gente precisa conhecer a pessoa, qual é a forma que ela... E por isso que eu falo, a terapia, ela é muito sob medida. Mesmo quando você tem a técnica. A técnica você pode aprender. Mas isso da troca, não. Né? Quando você entra, conversa, entende um pouquinho para entender como você pode ajudar e se é daquela maneira, às vezes não é daquela maneira. Por mais que eu saiba tudo, eu não vou conseguir trazer tudo que eu sei para ela na primeira sessão. Então eu vou conhecendo e me permitindo e ela se permitindo, é uma troca. Então quando eu simplesmente só quero mostrar a técnica, aí realmente não teve conexão e não faz sentido. Daí a terapia nem para a pessoa que faz, eu acho que muito menos a que realiza. E isso é muito importante, porque a gente se conheceu agora há pouco e a gente se sentiu tão bem falando também sobre isso. Você deixou de uma maneira tão leve, né? Inclusive para as pessoas então que estão buscando terapias, né? Como que as pessoas te acham, te encontram, aonde que elas têm que conseguem conteúdo seu? No meu Instagram, Ana a Terapeuta. Eu tenho também um outro que eu tô centralizando alguns vídeos, que é Ana Laura Terapias, tá? Então, os dois você vai ter conteúdo. Eu trago bastante conteúdo, porque insights, às vezes terminou sessão, veio um insight bacana, ou uma metáfora que vai Ajudar conversar, alguém, vai ajudar talvez. alguém. Por isso que eu te falo, às vezes eu não tenho recurso pra fazer terapia, mas segue. Vai atrás dessas pessoas, porque você vai tomar um pouquinho daquela água, sabe? Daquela fonte. Então, isso já é um passo pra querer entrar pro autodesenvolvimento, autoconhecimento. Então, E você pode ter certeza que uma mensagem que você deixa ali pode estar ajudando várias pessoas, Às vezes sabe? a Tá resposta vendo? que você tá procurando tá ali num vídeo da Ana. exatamente. Então sigam Ana a Terapeuta, por favor. É isso. Temos mais alguma pergunta, produção, também? Quer tirar alguma dúvida aí? Rudy faz terapia também, que eu sei. Esses dias falou. Gente, então ficamos por aqui. Mona, suas redes por aqui. sociais Gente, também. sigam as nossas redes sociais. Eu sou Monadon Oficial. E você? Eu sou o Eloan Carlos e esse é o Nova Ideia Cash. Todas as Nova redes Ideia. sociais, né? Todas as redes sociais. Esse episódio, Estamos vai em pro tudo. Spotify, vai pro YouTube. Logo vocês vão ver mudanças nesse canal também, coisas legais. A gente tá trazendo Muitas muita gente mudanças. legal, vocês estão percebendo que a gente tá trazendo muita gente legal. E hoje foi mais um papo muito importante. Tive uma sessão hoje, vou sair daqui já com o contato da Com Lu. certeza. Antes da gente encerrar, Ana, queria que você deixasse uma mensagem Por favor, a mensagem final. final aí pra quem tá assistindo a gente, pra pessoa Pra que tá galera ali se sentindo precisa e não naquela precisa de terapia. vontade de fazer terapia e não tem, ainda não Falta um gatilho. não se sentiu à vontade. Falta ali a mensagem da Ana chamando. Ai, gente, o que eu posso falar é... Essa, Ana. se permitam algo novo, se permitam se conhecer. Busque ajuda, se tá difícil, né? Não queira resolver todos os problemas sozinho, você não é um super-herói e nem precisa ser. Busque sim uma ajuda, busque um autoconhecimento, busque uma percepção diferente. Porque às vezes a gente caminha muito tempo com os mesmos óculos, mas às vezes o que você precisa é realmente mudar o seu olhar, a sua percepção. Muito bom! Eu vou encerrar esse episódio e nem vou falar mais nada pra gente terminar assim, ó. Desse jeito. Valeu, gente. Beijo. Beijo, tchau!